Hoje de manhã, quando eu acordei e fui abrir meu e-mail para ver algumas coisas novas, novidades, e eu acho que se você assina o The News também você deve receber no seu e-mail. E basicamente o The News é uma plataforma que você assina e recebe no seu e-mail algumas novidades diárias logo de manhã, né? E uma das que mais me impressionaram foi falando sobre uma nova possível crise das geração Z, né? Das pessoas que são mais jovens, que é um período que abrange, se eu não me engano, até mais ou menos pessoas de 30 anos de idade, né? Até pessoas de 18, 19, acho que dependendo até 17, 16 anos, né? Então é basicamente a geração mais jovem da sociedade atualmente, né? E eu quero mostrar aqui a notícia, que é basicamente essa. A nova crise da juventude. Por que a felicidade já não espera até os 40? Um estudo global com milhões de respostas revelou que a crise da vida deixou de ser um problema de meia-idade. Hoje a infelicidade começa mais cedo, aos 20 anos, impulsionada por pressões digitais, expectativas inalcançáveis e instabilidade social. O que isso significa para o futuro da saúde mental, né? Esse é bem recente, 28 de agosto, mas acho que até tinha alguns artigos mais novos, né? E aqui ele dá alguns argumentos mais, eu diria, generalistas, jovens presos na era digital, sim, que seria mais basicamente a sensação de instabilidade depois da pandemia, a diferença de gênero, futuro da curva da felicidade, mas são todos argumentos que não atacam a causa principal. E por que que isso está acontecendo, né? Outra aqui é a mesma, tá? Mas por que que isso está acontecendo? Porque as pessoas que são mais jovens, que estão começando a, digamos assim, suas vidas, suas carreiras agora, estão mais infelizes. E é muito básico. E é óbvio que é por causa do Estado. Se você parar para analisar mais fundo, como eu analisei no vídeo falando sobre o que aconteceu em 1971, inclusive recomendo que você assista esse vídeo, a partir de 1971, e já abrange outras gerações, mas se você analisar um período de agora, desse ano, 2025, até o ano 2000, digamos assim, um período de 25 anos, a inflação tem aumentado cada vez mais. O que isso significa? É cada vez mais difícil e mais inalcançável, como fala no artigo, você conquistar bens, você conquistar a sua casa própria, conquistar um carro, conquistar uma família própria, você ter condições de prover para você ter uma família, ter filhos, né, ter um cônjuge, né? E esses são motivos muito óbvios que refletem essa infelicidade, essa dificuldade em se conquistar uma vida, não um sucesso, eu diria, mas assim, uma vida mais simples, uma vida básica, que você tem esses pontos já satisfeitos na sua vida, que seria ter uma casa, um carro, enfim, ter os seus bens básicos e ter uma vida equilibrada, que é o que muitas pessoas estão procurando hoje em dia, e não mais aquele sucesso uh, que você vai avançando no topo da sua carreira, até um ponto que você é extremamente bem-sucedido, extremamente rico. As pessoas estão começando a procurar o mais simples, porque se vê que uh, essas expectativas são cada vez mais difíceis de conseguir, são quase impossíveis, porque se você trabalha tanto para ser diluído ao longo do tempo, não faz sentido, você realmente não vai conseguir conquistar nada, certo? Então é por isso que gera tanto essa infelicidade. E um outro artigo que eu lembrei muito bem foi um post no Twitter, se não me engano, do Fórum Econômico Mundial, dizendo que exatamente isso, você não terá nada e será feliz. Isso é como o mundo poderia mudar até 2030. Veja mais, né? E tem a cara de um palhaço aqui dando risada, né? E o que seria isso de você não ter nada e ser feliz? É basicamente a agenda até 2030 de cortar propriedade privada, você não depender mais de bens privados, mas sim cada vez mais de incentivos governamentais, benefícios fiscais, que é o que exatamente governos de esquerda reforçam cada vez mais, que deixa a população mais dependente, que é exatamente o que o Estado vai querer. Ele não vai querer você independente, livre dele, e rico, inteligente.
não vai querer isso. Ele quer você totalmente dependente, você deitado no chão com as mãos nas costas, as mãos atadas. Não que você esteja totalmente independente, porque se você mantém as pessoas ah, independentes, com uma clareza, uma visão clara sobre a realidade atual, o que tem acontecido, elas vão ver que o culpado disso tudo são esses incentivos do governo, que está causando toda essa infelicidade, né? Toda essa frustração que gera nas gerações atuais, né? E por que isso não acontece tanto nas gerações mais antigas? Porque justamente eles tinham outros incentivos econômicos. Até antes de 1971, antes do padrão ouro, se você trabalhasse, você era bem remunerado por isso. Hoje em dia você vê vagas cada vez mais absurdas pedindo ah, habilidades extremamente raras, difíceis, muito técnicas, muito difíceis que para um nível de carreira inicial não seria o certo. É aquela coisa da você aplicar para uma vaga de estagiário que pede experiência, mas estagiário não tem experiência e fica nesse ciclo eterno, né? Então, e é basicamente isso. E existem outros pontos dessa agenda até 2030, como por exemplo, a a redução da pegada de carbono, né? Da liberação de carbono por pessoa. Então, por exemplo, ah, o que antes que era aquecimento global agora virou mudanças climáticas, que eu acho muito engraçado, né? E daí tem um artigo já antigo, de 2011, e vários outros artigos que você pode achar na internet, para combater o aquecimento global, como a insetos, né? E isso é verdade. Falando de como a redução do consumo de animais como vacas e porcos, aí ele falando aqui, são boas fontes de proteína, mas também são ótimas fontes do aumento da pegada de carbono, de dióxido de carbono e metano para a atmosfera, né? Enfim, e isso é prejudicial. E a solução para isso seria basicamente fazer uma dieta baseada em insetos, que são altamente nutritivos, enfim, ele vai dar todos os argumentos aqui mais absurdos que seja para tentar te convencer de que isso é realmente uma boa ideia, né? Tem até alguns vídeos de sátira falando sobre essa agenda, né? De como no futuro toda a sociedade seria baseada num sistema de crédito social, que inclusive já acontece em alguns países hoje, como na China. Então, baseando no seu perfil, se você discorda do governo, você tem menos pontos sociais, você não consegue acessar algumas certas regiões perto da sua cidade, você não consegue consumir certos produtos. Então, assim, é um cenário bem absurdo, distópico, mas que infelizmente pode ser realidade, tá? E a única coisa que depende é de você ser soberano, né? Você não depender disso, que eu sempre falo nos vídeos, é você ser cada vez mais independente, você cuidar de si próprio, você cuidar da sua família, que é sim o mais importante, né? Ter essa independência, ter essa clareza da realidade, né? Mas enfim, se você gostou do vídeo, deixa um like aqui. Toda sugestão de vídeo ou de comentário é muito bem-vindo aqui nos comentários do YouTube. Só deixar aqui embaixo. E, bem, obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.